Vamos dando início aqui a mais uma aula cápsula, né? Essa é a nossa proposta de todas as segundas, meio-dia. Hoje a gente vai estar falando. Oi, gente que tá chegando. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que vocês pediram ontem aqui nos stories, sobre os modelos de funcionamento psíquico, né? Do aparelho psíquico, né, na real. Então, vamos chegando, vamos enviando aí nessa setinha para outras pessoas poderem estar aqui com a gente. A nossa aula de hoje vai ser uma aula rapidinha, pontual, naquela mesma proposta. A aula tá bem bacana. Eu vou abordar aqui com vocês os pontos fundamentais, né, do assunto de uma forma direta, de uma forma bem didática. Então, vamos lá. Oi, Camila. Seja bem-vinda. Vamos embora lá, então. O que aconteceu, né? Hoje a gente vai estar falando sobre os modelos do aparelho psíquico, né? Os modelos que Freud propôs. Enquanto o Freud estava construindo a teoria dele, né? Enquanto ele estava lhe dando forma à psicanálise, ele foi testando hipóteses, refutando e trazendo novas ideias. Isso eu acho muito, muito bacana, né? Porque durante toda a obra dele fica muito possível a gente ver todos esses processos de construção e desconstrução que ele foi fazendo na própria teoria, né? Ele não ficava preso a uma ideia só porque ele tinha chegado a uma ideia. Ele se permitia ver até que ponto uma determinada ideia funcionava e até que ponto aquela ideia não funcionava mais, não valia mais. Então, durante todo o processo assim da construção da psicanálise, isso fica muito visível na teoria do Freud, realmente na construção ali das obras dele. Então, durante todo esse processo de construção, ele foi tateando as teorias, tateando possibilidades que pudessem dar conta de explicar o modelo do funcionamento do aparelho psíquico, né? Aqui nessa aula, eu vou abordar de uma forma bem resumida, bem didática, realmente, de uma forma esquemática que fique fácil para vocês entenderem, para quem não tem um nível de conhecimento aprofundado em psicanálise, para entender, dentro de uma linha do tempo, qual foi o processo que Freud fez quando ele estava construindo os modelos de funcionamento do aparelho psíquico, né? De uma forma bem direta, ele passou por três principais modelos, que foram a teoria do trauma, a teoria topográfica e a teoria estrutural. Então é muito bacana assim, toda essa ondulação que ele fez até chegar no último modelo, que é o modelo que a gente utiliza mais, que está mais em voga, né? E eu vou no final falar porque da importância dos três modelos também. Oi, gente, todo mundo que está chegando aí. Tô vendo ali que a Alissa falou que Freud foi muito corajoso, realmente foi bastante. Isso é muito bacana, porque ele não ficava preso, realmente, assim, ele se permitia construir e desconstruir o que ele mesmo propunha. Então, acho que isso é muito bacana. Mas vamos lá, então. Então, os modelos, né, do aparelho psíquico, os principais que o Freud passou, foram esses três que eu mencionei para vocês. A teoria do trauma, a teoria topográfica e a teoria estrutural. E o que aconteceu? Né? Quando a gente chega ali na teoria do trauma, a gente está nos primeiros rascunhos, né, que Freud fez sobre a psicanálise, né? Então ele partia da noção de que os sintomas dos pacientes eles tinham sido desencadeados por um trauma sexual real que efetivamente tivesse acontecido, né, no dado de realidade. Quando eu falo real, é algo em termos de dado de realidade mesmo, assim, que tivesse acontecido durante a infância do paciente. Por que ele chegou nessa ideia? Porque à medida que ele estava trabalhando lá com as suas pacientes, ele percebia que as lembranças que surgiam na tentativa de explicação, na tentativa de elaboração do trauma, giravam em torno de um abuso sexual cometido pelo próprio pai, né, por um homem, no geral, mais velho ali, que tivesse contato direto com aquela criança. Então, o Freud começou a perceber e a criar a possibilidade de que talvez esses traumas, esses sintomas que as pessoas estavam vivendo, tivessem sido desencadeados por esse abuso sexual causado ali na infância.
Daí o nome, né? Teoria do trauma. Mas à medida que o tempo foi passando e que o Freud foi aprofundando na teoria, buscando outras referências também, ele começou a questionar a veracidade, né, desse trauma, desse sintoma, dessas lembranças que os pacientes traziam. Por que ele começou a questionar a veracidade da teoria do trauma? Porque ele começou a se questionar se essas lembranças elas de fato conversavam com os dados de realidade da vida do paciente, né? E até ele chegar no questionamento de, pela popularidade que a coisa estava tomando, porque era algo que acontecia assim em larga escala pelos pacientes, né? Essa lembrança de um trauma sexual cometido ali por um genitor, enfim, por um homem mais velho, ele começou a questionar se todos os pais, se todos os homens mais velhos, eles realmente eram abusadores. E ele começou, tem até uma frase meio emblemática dele que ele diz, né, de se todos os pais de Viena são perversos, o meu também era, então nem eu escapei a isso. Então ele começa a realmente relativizar o fato de esse trauma, dessa lembrança de fato ter acontecido em dados de realidade, em dados de... tô vendo ali que a Alissa falou, né, que esse pensamento começou como o estudo da histeria. Exatamente, foi ali que as coisas começaram a se desencadear. Então, quando ele questiona esse pensamento, quando ele questiona a veracidade dessas lembranças, ele começa a colocar em suspensão, né, essa veracidade dessa lembrança, e aí começa a entrar em cena, né, o que foi um diferencial aí para a psicanálise e que, ao meu ver, é o que difere a psicanálise de outras abordagens, que é quando a gente coloca a concepção de fantasia inconsciente, né, que considera, então, a questão da realidade psíquica. Ou seja, para se formar um trauma, não necessariamente uma situação traumática ela tenha que ter se passado na realidade factual, na realidade objetiva da coisa, né? O fato do paciente pensar, fantasiar sobre uma situação extremamente angustiante, extremamente limite, extremamente traumática para ela, já é suficiente para abrir margem para que os afetos ligados a esse pensamento, a essa fantasia, sejam sentidos com tamanha intensidade que gerem o trauma. Então isso foi um grande boom na teoria, porque antes eles buscavam na realidade objetiva do paciente o que pudesse ter causado um determinado sintoma, um determinado trauma. E aqui a gente vira uma chave quando a gente pensa que existem situações que só o fato de você pensar, fantasiar, sonhar, enfim, ter contato psiquicamente com uma determinada situação dentro da sua realidade psíquica já é o suficiente para que o seu psiquismo entenda aquilo como o desencadeamento, a elaboração ali de um trauma. Então, aqui ele começa, né, nesse ponto é que o Freud ele começa a pensar que o psiquismo, para poder fazer todo esse movimento, ele tem que contar com um aparelho muito mais complexo que consiga ordenar tais acontecimentos, né? E isso vai nos levar então ao nosso segundo ponto, que é o nosso segundo momento ali dentro da formulação dos modelos de aparelho psíquico, que é a teoria topográfica, que também é conhecida ali como primeira tópica. Fazer uma pequena pausa para beber uma água, né? Tô vendo aí que vocês estão falando que estão gostando da explicação. Bacana, fico muito feliz que esteja sendo entendível para vocês, tentando falar um pouco mais devagar, que eu tenho uma tendência a falar um pouco rápido. E aí, beleza. Então a gente sai da teoria do trauma e chega na teoria topográfica, né, que é a primeira tópica. Quando a gente chega na primeira tópica, a gente tem uma ideia aí, né, que é a noção de que as fantasias inconscientes, né, elas são capazes, então, de gerar o sintoma pelo forte peso que essas fantasias, que os desejos recalcados carregam, né, e geram no sujeito. Então, Freud ele propõe, nesse momento, a divisão da mente em 3 lugares distintos, que são consciente, pré-consciente e inconsciente.
Eu já dei uma aula aqui, né? Se eu não me engano, foi a segunda aula falando exclusivamente sobre teoria topográfica, né? Sobre essa primeira tópica. Tem aqui no GTV, tá salvo, e também tem lá no canal do YouTube, para quem quiser pegar para dar uma olhada depois. Então, foi a segunda aula, eu acho que realmente foi a segunda aula, não tenho certeza, mas assim, a questão principal da teoria topográfica é que a gente começa a se aproximar do simbolismo, né, do significado do simbólico, né, da tentativa de trazer para a consciência o que é inconsciente, né, da tentativa de trazer para a nossa realidade tátil o que está aferindo, o que está acontecendo na nossa vida e que a gente não consegue entender num primeiro momento, e que fala sobre a formação de um trauma, que fala sobre a formação de um sintoma, né? Aqui a gente vai abrindo, quando chega na teoria topográfica, a gente vai abrindo cada vez mais margem para a gente poder pensar cada vez mais na questão da realidade psíquica, né? Que vai ganhando mais espaço e que vai se mostrando um diferencial ali na consideração, na análise que a psicanálise traz da vida dos sujeitos. Então, a primeira tópica se divide nesses três lugares que eu falei: inconsciente, pré-consciente e inconsciente, e de forma bem direta, cada estrutura dessa vai assumir uma posição dentro do funcionamento do psiquismo do sujeito, né? Então, vai refletir a sua atividade, a sua vida, os seus sintomas, os seus atos. Eu acho que o pulo do gato aqui na teoria topográfica foi porque dessa ideia da tópica, né, da teoria topográfica, era uma ideia muito estática. Então, cada estrutura dessa, inconsciente para consciente, consciente, era concebido como um lugar fechado e meio que isolado em si, né? E o que diferenciou, o que fez Freud passar para a terceira teoria, né, foi entender que esses lugares do aparelho psíquico, eles não poderiam ser entendidos como uns circuitos isolados e fechados, mas que eles estavam ali em relação, que eles se influenciavam de alguma forma. Então, entender os lugares fechados não supria na compreensão do sintoma do paciente. Isso fez com que Freud, de novo, remodelasse, se reconectasse ali, buscasse uma outra explicação e chegasse na teoria estrutural, né, que é a segunda tópica, que é o que a gente utiliza muito mais até hoje, assim, né, o que seria meio que a base da psicanálise hoje. Por quê? Quando ele faz todo aquele processo de sair da teoria do trauma, de passar pela teoria topográfica até estrutural, ele vai considerando cada vez mais a dinâmica psíquica do sujeito, né? A dinâmica psíquica, assim, da atuação dos sintomas, das situações na realidade da vida da pessoa. Então, me desconcentrei aqui lendo os comentários, desculpa, deixa eu ver. A Marielle tá falando que é a primeira vez que está assistindo, que tá gostando. Fico muito feliz, Marielle, seja bem-vinda. E a Lei tá falando que gostaria de conversar sobre narcisismo. Essa, inclusive, é uma proposta que eu vou trazer aqui para uma aula, ainda não sei quando, mas pretendo falar sobre narcisismo aqui com vocês. Mas então, seguindo aí, que eu dei uma desconcentrada, vamos lá. Quando a gente fala da teoria estrutural, né, quando Freud chega ali nesse terceiro momento da segunda tópica, ele sai daquele lugar estático, ele sai daquele lugar que propunha uma explicação dos modelos de aparelho psíquico mais fechados e mais circunscritos em si, e começa a considerar a mente do sujeito se relacionando constantemente com todos os tipos de influência, sejam as influências conscientes, inconscientes, as influências da realidade externa, né, do mundo objetivo, e da realidade interna. E essa foi a grande virada de chave, assim, na psicanálise, porque aqui a gente cunha realmente a percepção da característica dinâmica que considera a psique numa divisão de três lugares, que são id, ego e superego, né? E esses lugares, eles vão cada qual ali contar com a sua estrutura, com a sua forma de funcionamento, com as suas próprias regras e leis ali que gerem cada qual o seu movimento. Mas a questão é que, apesar da gente, de uma forma didática, teórica,
ler, né, cada teoria, cada lugar desse id, ego, superego, separadamente, eles mantêm uma relação que se passa num contínuo, entende? O id, ele não vai existir sem o superego, no sentido de que tudo que passa por um acaba influenciando o outro de alguma forma. Então eles não vão atuar separadamente na vida do sujeito, né? Eles vão se auto-influenciar ali em algum nível, em alguma instância. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês era a gente poder traçar uma linha do tempo, né, desse processo que Freud fez nos modelos do aparelho psíquico, né, para que a gente pudesse entender da onde ele saiu e até onde ele chegou. E eu quis trazer esses 3 pontos que dentro da minha leitura acho que são os mais fundamentais, assim, para quem está estudando, para quem está buscando se aprofundar e até para que vocês tenham uma noção de onde partir, né, quando vocês quiserem estudar aí os modelos do aparelho psíquico de uma forma mais aprofundada. A intenção aqui é trazer realmente um olhar mais de síntese, né, de passar os pontos mais principais ali de cada uma delas. Deixa eu ver o que a Camila está perguntando. Fico na dúvida sempre de qual a diferença entre a primeira e a segunda tópica. Por que mudou? O que aconteceu, Camila, é que na primeira tópica ele parte da ideia lá de inconsciente, pré-consciente e consciente, né? As propostas, elas são muito mais estáticas e elas são muito mais... elas são menos dinâmicas. Quando ele chega em id, ego e superego, que muitas pessoas leem como sinônimos, mas eles não são. Porque superego não é o mesmo que pré-consciente, entende? E a questão é que a segunda tópica, ela não anula a primeira. A gente continua entendendo que existe algo que é pré-consciente, a gente continua entendendo que existe algo que é inconsciente e a gente continua entendendo que existe algo que é consciente. A diferença é que quando a gente pensa em superego, a gente está pensando em dinâmica, a gente está pensando numa estrutura do nosso aparelho psíquico que vai ter um caráter muito mais punitivo, muito mais autorregulador, muito mais controlador, né? E isso não tem a ver com a primeira tópica, porque a segunda tópica ela fala do movimento da dinâmica psíquica, enquanto a primeira tópica ela fala muito mais do que é o consciente, do que é um processo inconsciente, do que é um processo pré-consciente. Então, eu acho que a diferença gira em torno desse sentido, sabe? E isso é uma coisa interessante, porque, de fato, da primeira tópica para a segunda tópica, elas não vão se anular. Nem da teoria do trauma, nem a teoria do trauma, tipo, deixou de existir, algo que não funciona mais. Não, existem ainda diversos autores que trabalham essa ideia. A única questão é que ele foi aprimorando, é que ele foi ali realmente remodulando e vendo o que, dentro do que ele percebia que mais acontece, é o que era mais cabível na atualidade ali das pessoas. A segunda tópica, a Camila está perguntando se a gente pode dizer que a segunda tópica considera mais a individualidade de cada sujeito. Não sei se necessariamente, eu acho que a segunda tópica ela considera mais a dinâmica de cada sujeito, sabe? A variedade da dinâmica psíquica, que quando a gente estava na primeira tópica a gente tinha uma ideia muito mais de então o meu conteúdo inconsciente, ele vai influenciar mais diretamente o meu consciente, e uma coisa muito reta, muito estática, muito direta. A segunda tópica ela já mostra que para um conteúdo inconsciente se tornar consciente, tem um rolê todo ali no meio de superego, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, até isso realmente chegar à consciência, sabe? Ele mostra que não é um processo, não é uma linha reta, não é um caminho que se chega assim de uma forma tão rápida e direta. Então, eu acho que essa seria, assim, uma diferença que eu percebo maior entre as duas. Beleza, Camila? Então, assim, esse material que eu quis trazer hoje aqui para vocês, né, é realmente focado em quem está começando o estudo teórico, quem pretende aprofundar o estudo teórico, né? E eu espero de coração que tenha sido muito útil, que tenha ajudado vocês, que tenha sido esclarecedor, que tenha fornecido alguns insights aí para que vocês possam pensar.
Quem tiver alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado, pode comentar depois aqui no comentário desse vídeo que vai ficar salvo dessa live, ou pode me mandar no direct, enfim. Tô aí pra gente poder trocar uma ideia. Tá bem, gente? Um beijo grande pra vocês, até semana que vem. Muito obrigada aí por todo mundo que ficou até agora comigo. Tchau, tchau.